Certinho, pessoal. Então a gente já aguardou 5 minutinhos, né? Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, faço parte do time de sucesso do cliente aqui da Cellflux. E hoje, então, né, nessa quarta-feira, assim como todas as quartas à tarde, a gente realiza nossas lives da comunidade, sempre trazendo temas especiais, né, que fazem sentido para vocês também. E hoje, então, nossa convidada especial é a Fran, né? Ela é a líder de suporte, mas eu vou deixar ela se apresentar aqui rapidinho para vocês. Então tá, boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Franciele Braga, tenho 32 anos, né, que às vezes pode ser curiosidade de alguns. Trabalho aqui na Cellflux, sou líder de atendimento do suporte técnico e financeiro, né? Então, falando um pouquinho da minha trajetória profissional aí para vocês, há mais ou menos 8 anos, quase 9 aí, né? Já trabalho no ramo de tecnologia, atendimento ao cliente, né? Então, hoje a gente está aqui juntos para trazer um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, né, para melhorar ainda mais o atendimento de vocês. Show certinho. E hoje, então, gente, o tema é atendimento omnichannel. E a Fran vai contar um pouquinho para nós, Fran, o que que é o atendimento omnichannel final. Bom, vamos lá, pessoal. É uma palavra que é um pouquinho diferente, né? É uma palavra um pouco fora do hábito ali, né? Algumas vezes a gente fala um atendimento mais próximo do cliente, um suporte individualizado. Então, o atendimento omnichannel é uma estratégia, Gabi, que envolve todos os canais de atendimento em um atendimento só, basicamente, né? Então, para simplificar, é o cliente que entra em um canal de atendimento, por Uhum. exemplo, ali e ele continua com esse atendimento por outra forma. Um exemplo mais na prática, assim, um cliente que entrou em contato pelo WhatsApp e ele não perde o histórico e podendo também continuar o atendimento pelo e-mail, por exemplo. Então, o atendimento omnichannel é uma estratégia de atendimento que veio para simplificar o atendimento aí nas empresas. Show, bacana. E eu acho que isso é extremamente importante, né, Fran? Quanto mais Claro. pontos de contato a gente conseguir ter com o nosso cliente, né, Sim, melhor vai ser a experiência dele, porque nem todo mundo às vezes se adapta ao WhatsApp, nem todo mundo se adapta ao e-mail. Então, quanto mais formas de contato tu tiver com o teu cliente, acho que mais eficiente e com com mais certeza. agilidade tu vai conseguir resolver, né, as pendências ou enfim, tirar dúvidas que tu precisa É. tirar. Mas, Fran, contando um pouquinho pra gente hoje, conta pra gente como que funciona um pouquinho hoje o processo ali de atendimento do Claro. suporte e tudo mais. Bom, isso que o Gabriel falou, né, pessoal, é muito importante, né, porque o atendimento é a voz da empresa, né? Nós temos vários canais de atendimento. Desde aquele cliente que entrou em contato conosco porque se interessou no nosso produto, ele já está sendo atendido, né, Gabi? Então a gente tem sempre que falar isso. O cliente, quando ele diz que o nosso número já está na URA ali de atendimento na espera, ele já está em atendimento. Então, aqui na Cellflux a gente preza muito pela experiência ali do nosso cliente, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, né, pessoal? Hoje eu sou líder de dois times ali, tanto do financeiro quanto do suporte técnico, mas eu vou focar mais no suporte, porque é também o canal mais ativo que a gente tem de atendimento, né? Mas basicamente os nossos atendimentos, eles são do mesmo formato, né? Bom, pessoal, o nosso atendimento de suporte, ele é via WhatsApp, né? Então, a Uhum. gente, como pensa muito no nosso cliente, a gente não quer nunca burocratizar esse canal, né? Então, o que que a gente faz? O WhatsApp tá todo mundo hoje ali interligado. A gente pensa no WhatsApp porque é mais mobilidade para o cliente também, é um canal de mais facilidade. A gente sabe que a vida do cliente empreendedor aí é muito corrida, né? Então, o canal do WhatsApp é para quê, Gabi? Facilitar a Uhum. comunicação. Então, pessoal, que nem eu falei para vocês ali no início da nossa conversa, o atendimento começa desde o início, né, da experiência do cliente. Então, quando o cliente está na URA, aguardando um atendimento, ele já tem essa percepção de como que vai ser esse atendimento ali, aguardando, se ele tem uma URA didática que traga isso ali para ele, né? Então, aqui na Cellflux, a gente ainda não tem um atendimento via telefônico, né? É focado 100% no WhatsApp. Então, o nosso atendimento hoje, quando o cliente quer falar conosco, ali por dentro do Cellflux, ele tem um balãozinho bem baixo ali com o Show. símbolo do WhatsApp, que ele já pode solicitar esse suporte. Ele pode solicitar um suporte para falar com comercial, ele pode solicitar um suporte técnico, ele pode solicitar para falar com um consultor ali do sistema do setor financeiro, aliás, né? Então, como que funciona hoje? O cliente chama ali naquele canal, ele já vai, né, entrar diretamente no nosso WhatsApp, ele não passa por nenhuma um outro canal secundário, né? Ele já cai ali na nossa fila e a gente tem o que que veio para facilitar? A IA. Então, a IA, pessoal, Boa. ela veio para agilizar, né, o atendimento. A gente tem um time ali hoje no suporte, né, grande para atender as demandas do nosso cliente, mas a IA faz o quê? A IA faz aquela triagem, né, para o cliente não ter Importante. que ter uma listinha lá com vários números que ele tenha que chamar, né? Então, a IA faz aquela triagem para identificar, o cliente Gabi, ele falou lá que quer falar com uma dúvida técnica, por exemplo.
Então, a IA, ela faz algumas perguntas, né? Até dando um spoiler para vocês já usarem, quem não usa a IA no atendimento, né? Que a IA tem resolvido muitos dos nossos atendimentos também, né? Quem não usa a nossa IA, convida a conhecer, né? A gente está aqui esperando vocês, a gente dá total suporte para quem quiser utilizar a IA. Mas a IA ela vem para quê, né, pessoal? Para simplificar. Hoje sim a gente tem um time técnico, né? Porque o cliente precisa desse atendimento técnico e ele vai contar com um humano. Mas a IA, em alguns casos, como às vezes é uma dúvida básica, Gabi, a IA faz o quê? Ela identifica a dor do cliente, né? Qual é a dúvida, qual é a dor, e se ela está treinada lá na base de conhecimento, ela vai resolver esse Vai atendimento, resolver. né? Tanto é, pessoal, que a gente tem muitos feedbacks dos nossos clientes que a nossa IA não parece um robô, de tão humanizada que ela é. Às vezes o cliente diz assim: eu estou falando com uma IA? E sim, é a nossa IA ali que está ativamente naquele atendimento. Famosa Flux. Famosa Flux. Então, se alguém já passou ali pela triagem ali do nosso suporte, já deve ter, em algum momento, né, ter falado com a Flux. Então, né, gente, a IA ela veio, né, para revolucionar o mercado, de pegar o cliente desde a da etapa de entrada, né, até a parte do suporte técnico, como a gente está falando aqui, mas também o nosso atendimento humanizado, ele é muito importante, né? Então, que nem eu falei para vocês, o cliente entra ali na fila, Gabi, ele vai passar pela triagem, a IA entendendo às vezes que o atendimento é finalizado, ou se o cliente der o check, ele, obrigada, tudo certo, ela finaliza o atendimento, né? Ou se o cliente disse assim, preciso de atendimento humano, daí ele vem para a nossa fila de atendimento, ao qual é determinado ali pelos atendentes, dependendo da demanda dele, né? Em qual atendente que ele vai se encaixar ali. Então, né, pessoal, passa pela triagem e chega no nosso atendimento. Podendo ser um atendimento técnico, como eu falei, ou um financeiro, por exemplo, que a gente usa Show. muito. E eu acho que isso também é importante já para agilidade também do atendimento, Claro. né? Muitas vezes já vem ali com resumo, já vem ali com as dúvidas do Uhum. cliente, isso aí já facilita bastante ali pro Com pessoal, né? certeza. E para quem é do ramo aí, né, pessoal, se vocês quiserem interagir aqui na caixinha conosco, quem é do ramo de Sim, atendimento, que sim. presta esse atendimento, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Como organizar esses atendimentos, SLA de atendimento, né? Como determinar se o atendimento vai ser pelo WhatsApp, ou Boa. pelo chat, ou pelo WhatsApp ou por e-mail, né? Já dando um spoiler num produto novo aí, numa funcionalidade nova, aliás, que a gente tem agora na Celflux, que são os tickets, né? Já vou na sequência estar explicando para vocês. Mas o nosso atendimento, pessoal, ele é baseado em a gente usar a tecnologia ao nosso favor, né? Que é um dos nossos carros-chefes aqui na Celflux, que é a IA, para melhorar a experiência do nosso cliente e também ajudar nessa divisão ali de o cliente dizer o que que ele precisa e a direcionar ali para a fila que ela precisa encaminhada. Show, legal. E aproveitando que tu falou sobre os tickets, Fran, dá um resumo assim do que são os Claro. tickets ali pro pessoal entender um pouquinho. Bom, agora, pessoal, convido até vocês para navegarem aí no saque de vocês. Vocês vão ver que bem em cima ali, quando vocês entram no saque, vai ter uma flagzinha escrito tickets, Uhum. né? E o que que são os tickets, né? Os tickets, pessoal, nada mais, nada menos que é o que a gente vai falar muito hoje no atendimento omnichannel, que é mais um canal de atendimento. Ou seja, é um canal de comunicação que nós vamos ter com vocês, né? Que a gente vai implantar os tickets aqui na nossa plataforma de atendimento e vocês podem utilizar aí na estratégia que vocês utilizam do atendimento. O ticket nada mais, nada menos que é mais um canal de comunicação, porém por um meio de comunicação diferente. Uhum. Hoje nós temos aqui, Gabi, o atendimento via WhatsApp, que a gente Uhum. precisa de um atendente ali, né, em atendimento simultâneo com o cliente, que é que nem uma conversa que a gente tem no WhatsApp. Eu te mando e tu responde. Uhum. Tem a visualização, né? Tem a troca e o ticket, pessoal, é um atendimento por e-mail. Então ele vai ter um SLA um pouquinho maior, né? Então, se vocês querem trabalhar com um atendimento, né, com um SLA um pouco maior, que não precisa dessa interação tão humana ali, né? E simultânea, os tickets é uma ótima alternativa Boa. para quem quer ter um SLA um pouquinho maior. Vou dar um exemplo aqui, Gabi, de tickets assim em um ramo que os clientes usam aqui muito, sabe? Um exemplo. A gente tem alguns clientes, pessoal, do ramo de e-commerce, por exemplo, que eles têm um suporte ali para ajudar aquele cliente, né, que comprou aquele determinado produto. Eles têm tanto, pessoal, o atendimento via WhatsApp, que ele vai chamar lá o atendente, às vezes cai numa fila de atendimento, né, ou pelo ticket, que é o quê? Nos encaminhe sua solicitação através desse e-mail, que a gente dá a resposta posteriormente, O né? Um retorno. retorno, isso aí. Os tickets, pessoal, é basicamente isso aí. Tu vai atender o teu cliente através de um e-mail que vai criar um chamado, né, ali dentro, um protocolo, melhor assim falando, né, dentro da plataforma, ao qual você consegue tirar relatório, acompanhar e alterar status, né. É o atendimento omnichannel. É mais uma plataforma que o cliente consegue seguir o atendimento com você.
Legal. E aí, pessoal, né? Aqui é a Live da Comunidade, então é um bate-papo bem aberto. Se você tiver alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar, né? Se vocês já fazem algum tipo de atendimento, né? Ou já fizeram parte de um time de atendimento que utiliza, né? Todos esses meios de comunicação, quiser dar um exemplo pra gente, pode levantar a mão, pode comentar aqui nos comentários, tá? Que eu tô observando aqui. Hoje vocês estão bem quietinhos, mas qualquer coisa que você tiver dúvida, vocês podem questionar que a gente para aqui e responde vocês, tá bom? Mas Boa. então, Fran, contando aqui um pouquinho pra gente, né? Hoje, então, como que tu faz assim? Como que a gente vai fazer pra conseguir estruturar isso dentro do Celflux? Até pra depois a gente já conseguir passar um exemplo aqui pro Claro. pessoal. Bom, é uma das nossas metas, né, pessoal? A gente também, já dando um spoiler para vocês, a gente vai começar a trabalhar com os tickets, né, agora em seguida. A gente deixou isso para agora, quase meinho, finalzinho ali do segundo semestre, né, porque é algo que a gente estava testando, a gente sempre procura, às vezes, de repente, demorar um pouquinho mais para liberar uma funcionalidade, né, Gabi, mas que faça a diferença aí na vida do nosso cliente, na rotina do nosso cliente, que a gente teste e veja, real, tá fazendo sentido, né, tá pronto. Então é agora que a gente liberou os tickets. Então, como que a gente vai trabalhar com os tickets, né, pessoal? Um exemplo é esse que eu dei para vocês antes. A gente tem um setor hoje, ali, por exemplo, na minha área, no suporte técnico, que ele precisa, ele estava em um atendimento, por exemplo, com um atendente, e desse atendimento precisa se gerar um protocolo para fazer uma análise via desenvolvimento, para a gente, por exemplo, um exemplo mais prático para vocês. Um retorno de uma negociação financeira, né? A gente tem clientes que precisam, eu vou gerar uma proposta aqui e te dou um retorno no e-mail, pode ser? É uma oportunidade de trabalhar com os Melhorias. tickets. O nosso cliente ali, ele trouxe de repente um protocolo, Gabi, que nem tu falou, que Uhum. hoje a gente não tem no sistema e que é uma melhoria que a gente precisa ser implantado. Vamos abrir um ticket. O ticket é o quê, Boa. pessoal? É um protocolo que a gente vai analisar, né? E aí a gente vai, conforme a análise, dar o retorno por e-mail. Então, ele é vinculado a um e-mail do responsável, ele gera um número de protocolo, e ali é uma conversação, em vez de ser o WhatsApp, vai ser por e-mail. Então, aqui na Cellflux, a gente vai implementar os tickets para os retornos, por exemplo, dos tickets para as cartas, né? Hoje, até às vezes que a gente fala carta, pode parecer um pouquinho diferente. A carta é uma solicitação, um protocolo que foi aberto através de um atendimento, né? De uma demanda interna. Então, os tickets, eles vêm, ó, por exemplo, o cliente ali solicitou que seja implantada uma melhoria de tal forma. Perfeito. A gente vai estar abrindo esse ticket, vai fazendo uma análise com o nosso time de desenvolvimento e dá retorno para o cliente posterior. E aí, lá no e-mail dele, ele vai receber esse retorno. Basicamente, então, tu pode utilizar como um canal de atendimento oficial e Pode, também como para te botar, ó, precisa de uma análise mais completa, mais complexa, tu vai lá claro. e É um retorno, né? Pode ser tanto por atendimento, que nem o Gabi falou, ou um retorno posterior que a gente precisa dar para show. esse nosso cliente. Legal, legal. O Cido quer falar. Cido, só um minutinho aqui, a Fê vai colocar o fone. Só um minutinho. Pode falar. Pode abrir o microfone. Oi, pessoal, tudo bem? Ciro Rodrigues aqui. Eu estou em São Paulo, sou da Spar Digital. Eu usei a Cellflux muito no passado. Recentemente, eu contratei para atender um cliente. Aí eu dei uma parada por N questões, mas aí surgiu uma demanda aqui de um cliente. Eu sou de agência, tá? Uhum, Uhum. É, e, um, e a gente está trabalhando lá para ir para o Cellflux. Talvez eu volte a usá-lo na agência mesmo, né? uhum. A gente tá usando uma solução com Chat por enquanto, mas certamente eu vou voltar porque eu acho que evoluiu bastante o produto. E aí, a minha dúvida específica aí, com vocês falando do ticket eu consigo, eu consigo por exemplo, a inteligência artificial está interagindo lá com o cliente para tentar resolver alguma questão e, por algum motivo, ela não conseguiu resolver. Eu consigo tombar ou para um atendente humano ou para um ticket? Ótima Era, pergunta. era essa a minha dor, porque se isso for possível. Ah, e eu quero também saber também se, por exemplo, eu tenho eu consigo também usar o webhook para ticket, por exemplo, chega uma demanda por um canal XPTO digital e eventualmente eu quero transformar isso num ticket para poder em algum momento enviar um e-mail automático de resposta para o cliente quando for solucionado. Um exemplo claro, assim, para vocês. A gente tem um dos serviços revenda de hospedagem de sites. Uhum, E às vezes a gente recebe um aviso do servidor que que determinado cliente está com o e-mail quase cheio. uhum.
Eu queria e aí eu tenho que hoje manualmente fazer com que isso chegue para o meu cliente, né? De Uhum, repente fazer uma automação com N8N para todas as vezes que acontecer isso, uhum. ele abrir um processo assim. Essa é a minha dúvida. Se vocês Uhum. puderem ajudar, desculpa. Claro, capaz. Eu vou me manter aqui com o fone, tá, pessoal, para poder, caso o Cido fique com alguma dúvida ali, eu responder ele, né? Então, prazer te atender, Cido, obrigada pela tua participação. A tua pergunta pode ser uma dúvida, né? Já vou dizer para vocês aqui, até para o Gabs ali, que ele não conseguiu ouvir, né? Então, basicamente, pessoal, a pergunta do Cido se interfere como melhorar a experiência do cliente através da IA, né? Interferindo nos tickets. E também as integrações, né? Porque hoje nós temos infinitas integrações, até dando um spoiler aí para todo mundo, a Cellflux hoje ela integra com basicamente qualquer plataforma, tá, pessoal? Então a gente está atendendo e-commerce, clínica de estética, educação, a gente tem agora clientes do ramo de automóveis também. Então, quem tiver qualquer tipo de dúvida, eu quero trazer um evento, eu quero trazer qualquer coisa aqui para dentro da Cellflux via integração, hoje é possível, tá, gente? Só dando, aproveitando esse momento. Então, respondendo a pergunta, tá sido dá sim. Hoje, dentro da IA, pessoal, a gente tem uma funcionalidade nova que é os tickets. Então, o que que a gente vai fazer lá na IA, tá, Cido? A gente vai pegar, através, a gente vai colocar lá no prompt, né, dessa tool lá dos tickets, que quando chegar em uma determinada ação ali dessa conversa, a IA abre um ticket para o cliente. Então, vou trazer um exemplo assim prático para vocês. A IA chegou até um ponto de conversação ali com o lead e é necessário ela fazer, por exemplo, a abertura desse ticket para tratar posterior com uma outra equipe, né? Um exemplo, a gente tem hoje o agendamento, né, Gabi? Que a IA ela consegue fazer os agendamentos, ela consulta a agenda, né, e vai lá e faz um agendamento. Nos tickets, Cido, quase a mesma coisa. Ela vai consultar basicamente tudo que tu colocou lá no teu agente, né, que tu disse que ela é para fazer, os comandos dela e no prompt também. E conforme a demanda, ela vai abrir um ticket e colocar pendente ali no painel. Então, a nossa inteligência artificial já tem essa melhoria, desde eu acho que da última versão que a gente lançou, né? Que é uma melhoria que lá dentro do robozinho tu vai puxar uma tool e vai colocar os tickets lá para ela abrir, né? Essa solicitação, essa demanda através da conversa do atendimento. Sobre a integração também, tá? Sido dentro da nossa IA, hoje a gente já tem a opção de integração para trazer os eventos. E a IA, por exemplo, vou te trazer um exemplo de e-commerce, né? Que está mais quente aqui. Aí ela vai pegar esse evento que veio lá, por exemplo, abandono de carrinho, por exemplo. Quando o cliente entrar ali na fila, ela já vai estar com essa tag de abandono de carrinho e vai dar continuidade ali nesse atendimento conforme o status ali, né, que esse cliente tá, por exemplo. A nossa IA, pessoal, ela foi lançada, se eu não me engano, né, Gabi, agora início de junho, né, final, a V3 no caso, né, Sim, por inicinho aí. ali, do final de maio, início de junho, e toda semana a gente libera atualizações e versões e possibilidades. Então, te convido, Cido, depois tu pode colocar o teu contato aqui na caixinha, eu vou pedir para o Emanuel, que nos ajuda aí no backstage, o teu contato para a gente fazer uma conversa e te apresentar as possibilidades ali que a gente tem da IA agora, e de repente fazer uma apresentação para ti disso na prática, aliás, né, de como que pode funcionar. Mas para as duas perguntas, né, tem sim a possibilidade de fazer hoje dentro da IA da Soflux. Obrigada, tá, Cido? Obrigado. Eu que agradeço. Se precisar perguntar qualquer coisa, avisa aí que eu coloco o fone, tá? Certinho, Fran, tu vai conseguir mostrar pra gente como Vou funciona conseguir na sim. prática aí? Uhum. Vocês vão ver, gente, é bem bacana ali, ficou bem estruturadinho, fica tudo na página do saque também. Vocês vão ver que a organização ali do atendente depois fica muito fácil de visualizar o que tá pendente para ele nos tickets e tudo mais. Então, por isso que já vai facilitar bastante aí no dia a dia, né? Como a Fran falou, dar um retorno pro cliente, né? Tanto numa questão de suporte, quanto numa questão financeira, numa questão de desenvolvimento também, né? Porque quando a gente abrir o ticket ali, a gente mesmo vai saber, né, o status dele, se ele tá encerrado, se ele já, né, se ele já foi resolvido no caso ou não, ou se ele tá pendente de algum retorno. Então agora que a Fran vai compartilhar aqui, a gente vai dar uma olhadinha. E bem importante isso que o Gabi falou, né, pessoal? Os tickets, eles vieram para desburocratizar essa Isso parte aí. ali de atendimento, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Show. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode fazer que nem o Cido ali, levanta a mãozinha ou manda aqui na caixa. Nos É isso aí, que comentários. a gente vai estar ajudando vocês e tirando as dúvidas. Conseguem ver minha tela, pessoal? Uhum. Tudo certo? Certinho aqui, Fran. Então tá Pode bom. seguir.
Então, pessoal, essa aqui é a nossa interface ali, a nossa interface, né? Melhor assim falando, do saque, né? Então, os tickets, para quem já utiliza ali, ele tá na terceira opção aqui. Nós temos o chat, esse aqui é a nossa base de teste, tá, gente? Não vou logar ali na base real ali do atendimento, porque vai vir muita informação, né? Então, essa aqui é a nossa base de teste que a gente usa ali para auxiliar melhor vocês na nossa rotina ali do dia a dia. Aqui nós temos os e-mails e aqui agora nós temos o painel dos tickets, tá? Até trazendo mais um spoiler aí para vocês, a gente está trabalhando muito, tá, pessoal, na parte de UX do sistema. Então, vocês viram ali que na última versão do SAC a gente trouxe bastante melhorias visuais, né, para transferência de atendimento, né, Gabi? Transferência tanto para departamento, agentes. Então, a gente está trabalhando muito para melhorar ainda mais a questão das funcionalidades e do visual do nosso sistema, tá? Lembrando também, né, pessoal, que os tickets também é uma V1, a gente vai trazer ainda mais melhorias, né? A gente vai trazer melhorias tanto na parte de funcionalidades, de possibilidade dos tickets, também na parte visual. Então, né, pessoal, como a gente falou até agora, os tickets é esse meio de atendimento, né, a mais que a gente tem agora aqui dentro da Cellflux, e eu vou estar mostrando aqui na prática para vocês, tá? Primeiramente, pessoal, o que que é preciso para trabalhar com os tickets, né? Uma caixa postal, né, Gabi, de e-mail. A gente Com precisa ter um e-mail ativo ali, né, os domínios, tudo configurado certinho para a gente poder ter essa troca de envio e recebimento de e-mail, né? Show. Se a gente não Importante. tiver isso configurado, né, a gente não tem como fazer essa conversação via e-mail. Então, se alguém precisar de algum tipo de ajuda para configurar domínio, DNS, né, o nosso suporte técnico está ali à disposição para auxiliar vocês. Então, aqui no cantinho superior direito, tá, pessoal? Nós temos aqui as configurações. E no lado esquerdo, nós temos os tickets, tá? Então, como toda funcionalidade, ele precisa de uma pré-configuração, né? Então, vou mostrar aqui rapidinho para vocês o que que precisa, na real, assim, ser configurado, né? O e-mail padrão, né? E o que que é esse e-mail padrão? É o e-mail, que nem eu falei ali para vocês, que vai ter essa conversação. É o e-mail que vai ser recebido, né? Na caixa postal ali da empresa, e o também que vai ser enviado. Por exemplo, se eu abrir um ticket com o Gabi ali, esse e-mail aqui que vai ser o destinatário, ou seja, que o Ah. Gabi vai receber lá na caixa de entrada E dele. qualquer usuário vai ter esse mesmo e-mail padrão, ou eu posso ter o meu, tu pode ter o teu. Por enquanto, esse aqui é o padrão, tá, Gabi? Show. Por exemplo, nós temos ali, vamos usar um exemplo de um salão de beleza. Uhum. Então, os tickets eles vão ser destinados a esse salão de beleza com essa caixa postal. Mas os teus tickets ficam vinculados ao teu nome. Isso aí. Ah, O teu nome. Vou entendi. mostrar ali. Cada agente depois, por exemplo, nós somos os Uhum. agentes, né, os responsáveis por esse ticket. Aí nós vamos ter Show, os nossos bacana. e-mails e as nossas assinaturas, né? E aqui também, pessoal, nós temos os departamentos, né? Então, o que que são os departamentos? Os setores, falando melhor assim, né? Então, o setor padrão ao qual vai ficar esses tickets. Vou dar um exemplo, que eu gosto muito de dar exemplos para ficar mais fácil aí para o entendimento de vocês. Aqui na Cellflux, nós temos o departamento comercial, departamento financeiro, departamento de suporte técnico. Então, os tickets, ele precisa ter um departamento padrão ao qual ele vai chegar, ó, o Cido lá mandou um ticket ali para nós, enviou um e-mail, né, Cido? E aí tem que ter esse departamento padrão que vai receber esse ticket e aí vai passar por uma triagem, né, Gabi? Que aí alguém vai pegar, alguém, ou a IA também, né? Vai pegar esse ticket e vai destinar para o departamento correto. Então, aqui, pessoal, bem básico, bem intuitivo, né? Aqui são os e-mails de teste que a gente faz, né, para testar a plataforma. Baseado nas caixas postais que vocês têm configurado lá no domínio de vocês, ele vai aparecer aqui para vocês colocarem como padrão. Lembrando novamente que precisa estar os apontamentos, tudo bonitinho lá, com o vínculo nessa caixa postal para os Uhum. e-mails serem enviados, tá? E o departamento padrão, né, pessoal, é aquele que a gente vai receber esse ticket, vai passar pela triagem. Bem básica, Gabi, bem rápida, não tem muito mistério essa configuração, né? Então, basicamente, é determinar o O e-mail e-mail. e o departamento. Nossa, muito prático. Muito prático. A gente, que nem eu falei, pessoal, a gente vai trazer mais funcionalidades, mas o básico precisa ser bem feito, né? Então, essa é a configuração inicial. Sendo ela realizada ali, que nem eu falei para vocês, já vai estar tudo pronto para iniciar os tickets. Esse aqui, pessoal, vai ser o painel gerencial dos tickets, né? Então, vai constar ali os tickets que tem ali atualmente na plataforma. Uma coisa que a gente já traz como autonomia, tá, gente? É os status. Eles podem ser alterados, né? Então, vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Então, como a gente trabalha com vários nichos, né? Esses status, eles podem ser editados. Um exemplo, né, Gabi? Invalidação. Então, por exemplo, eu recebi esse ticket, ele está numa etapa lá de ser validado. Em análise,
né? Aqui hoje a gente tem alguns padrões, né, pessoal? Ah, recebi um ticket, vou mostrar tudo agora mais na prática para vocês, mas recebi esse ticket aqui e ele vai ficar como pendente. Eu posso alterar esse status aqui do pendente, ó, em análise, por exemplo, Legal. né? Então, o status, pessoal, é bem pessoal de cada empresa, é bem como vocês trabalham aí, né? Então, a gente tem um cliente parceiro nosso aqui que ele tem um e-commerce e ele trabalha com status diferente. Então, ele usa, por exemplo, esse que eu trouxe. Recebeu o ticket, ele bota em análise. Depois que ele, do análise, ele coloca ali em validação. Boa. Depois ele vai mudando, é basicamente um processo de um Kanban, né? Ele vai Uhum. mudando conforme a etapa ali que ele tem na plataforma dele lá. Aqui, pessoal, do enviar e-mail é quando a gente altera o status, o cliente receber uma notificação. Então, vou usar o Cido ali. Ah, o Cido encaminhou esse ticket aqui para mim e eu respondi para ele. Aí o Cido, quando eu, tipo, ó, coloquei, recebi o ticket do Cido e coloquei ele em validação. Oi, Cido, para informá-lo que o seu ticket alterou o status para invalidação. Para muitas empresas, pessoal, isso faz muito sentido, né, Gabi? Porque aí o cliente consegue acompanhar o status do ticket, né? Então, em vez de estar ali o operador a cada 30 minutos, a cada 1 hora, atualizando esse ticket, enviando mais um e-mail, a cada etapa que o ticket for o status alterado, ele recebe um Recebe. e-mail lá para não precisar atualização humana, que é bem Muito legal. bom, muito bom. Então, aqui, pessoal, vai bem da plataforma de vocês e da estrutura de vocês. Se vocês querem lá que esse cliente receba esse e-mail ali de alteração do status, ou se quiser deixar assim também, vai bem aí da estratégia utilizada, tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, pessoal, o Ticket é um canal de atendimento, né? Então, vocês podem divulgar o e-mail de vocês lá, né? Atendimento@cellflux, ó, precisando de atendimento, encaminhe um e-mail para cá, porque o que que vai acontecer, Gabi? O cliente vai enviar esse e-mail, que é aquele padrão ali das configurações, e vai ser aberto o quê, pessoal? Um novo ticket, né? Então, recebeu o e-mail, aqui são vários testes, né? Já vai cair aqui como um ticket novo, tá? Então, lembrando, tá, pessoal, essa aqui é a nossa base de teste, tá? Então, aqui vai ter algumas informações aleatórias, realmente que é de testes que a gente faz para os clientes ou internos nossos, né? Então, um ticket novo, ele pode ser dois status, tá, Gabi? Aquele que a gente recebeu ou aquele que a gente criou. Porque eu posso criar um ticket novo. Então, se eu receber um e-mail lá do meu cliente Cido, né? Então, ele vai ficar aqui como novo. Ou eu posso vir aqui, pessoal, e Isso. criar um ticket. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. O título do ticket é aquilo que vai. Eu estou tratando com o cliente, então eu vou Tá. usar um exemplo de antes, ó. Negociação. Negociação de plano. Vou usar um exemplo básico do dia a dia, tá? Para a organização interna, né? Esse é o título ali, até para a gente saber do que a gente está fazendo essa tratativa do ticket. A descrição, pessoal, a mesma coisa. A gente vai descrever aqui, ó. Trata-se de verificar o valor do plano do cliente A. Então, a descrição é para a gente saber que isso é uma negociação, que está se tratando de uma negociação de valor de plano. Afra, tem alguma dessas informações que aparece para o cliente? Sim. A descrição, desculpa, o título, pessoal, vai aparecer lá na caixa de e-mail do cliente, Gabi. Então, é bem importante, porque é que nem a nossa caixa Cuidado. de e-mail, né, que a gente manda lá, tipo, do que se trata. Sim. Então, o título é o que o cliente vai receber lá, tá, pessoal? O importante é ter atenção, né? Nisso É, aí. E depois que foi enviado, não tem o que fazer, né? depois que foi enviado, não tem o que fazer, já recebeu, já tá lá. Então, aqui, pessoal, como eu estou abrindo um ticket novo dentro da minha plataforma, eu vou precisar selecionar um lead, né, Gabi? Vou precisar dizer a qual lead se destina esse ticket. Deixa eu ver se eu tenho, acho que um cadastro de teste aqui. E eu vou colocar no meu nome. Ver se a gente tem algum de teste. Ó, vamos pegar esse teste aqui, teste Self-Flux. Então, lembrem, tá, pessoal? O lead, como é um atendimento via e-mail, né, Gabi? É muito importante a gente lembrar que lá no cadastro do Precisa ter lead um e-mail. tem que ter um e-mail válido, né? Então, a gente, no dia a dia, né, pessoal, a gente vê muitos clientes que às vezes, eu vou importar um cadastro de cliente. Bah, pessoal, ajuda aqui que esse cliente não tá recebendo o e-mail. Daí a gente vai lá ver, tipo, tem um ponto, né, Gabi? Ou não tem um endereço válido de e-mail. Então, é bem importante, né, pessoal, ter essas conferências ali dos e-mails dos clientes, porque se a gente vai trabalhar através do ticket, o endereço de e-mail ele tem que estar um endereço válido para receber esse chamado. Boa.
E eu aqui, um exemplo mais prático ainda, né, gente? Por exemplo, eu estou abrindo esse ticket, eu seleciono o cliente e seleciono o atendente que vai dar continuidade. Então, mais um exemplo, eu estou aqui agora no meu suporte técnico, abrindo um ticket que lá o comercial vai tratar essa negociação. Então, o cliente veio até o suporte, né, pediu uma ajuda, pois o plano está com alguma tratativa ali pendente. Bah, eu vou abrir esse ticket aqui e vou destinar o meu colega lá do comercial, aqui vai trazer a lista, né, de atendentes que a gente tem aqui cadastrado na Cellflux. Vou colocar, por exemplo, aqui no nome da colega Ana. E aqui esse ticket vai ficar o quê, pessoal? Atribuído a ela. Então, ela vai ser a responsável por esse ticket, né? Ó, então esse ticket está sendo criado com status e departamento padrão configurados. Então, a gente sempre tem que lembrar que a Ana precisa estar lá naquele departamento padrão que a gente criou, tá, gente? Pessoal, alguma dúvida até aqui, tá? Às vezes eu posso estar indo muito rápido, vocês podem perguntar, porque a ideia é que tenha essa interação de vocês, porque o objetivo é trazer isso mais para a parte operacional ali de vocês para melhorar a experiência do cliente, tá? Então, vou criar o meu ticket novo aqui. Então, ó, pessoal, como ele é um novo e eu não determinei um status para ele, ele está aqui. Lembrando, o e-mail ainda não foi enviado, tá? Então, a gente só abre o ticket. Isso pode ser, né, Gabi? Ó, a gente tem uma tratativa para verificar amanhã. Vamos abrir um ticket, Hoje. juntamos as informações hoje e amanhã a gente encaminha o e-mail. Até para essa questão também ter mais prazo, ter uma análise mais cuidadosa, Isso, né? Senão, quando isso vê, aí. fica ali no WhatsApp, daí passa despercebido. Isso aí. Show, muito Porque bom. o ticket é para isso, né, pessoal? A gente ter um SLA maior como empresa. Preciso analisar essa questão aqui, Sim. preciso dar uma resposta com um tempo um pouquinho maior para o cliente trabalhar com um SLA maior, tá? Então, criei o ticket, tá, gente? E aqui é a parte principal, tá? Aqui a gente vai criar a interação via e-mail. Então, aqui agora que o bicho pega, que nem a gente diz, aqui a gente vai criar a mensagenzinha lá. Então, pessoal, vejam que é bem didático conforme uma caixa de e-mail, né? Então, a gente pode, deixa eu só puxar a barrinha do. Aqui é a mesma coisa que enviar um e-mail, que a gente está enviando um e-mail pelos tickets, né? Então, olá, boa tarde. Trata-se. Vamos fazer algo mais elaborado, né? Então, a gente pode colocar aqui este ticket. Uhum. Trata-se para verificar a negociação XXX. É o nome aqui da negociação que eu vou dar ali para o meu cliente, tá? Caixa de e-mail normal, tá, pessoal? Aqui a gente pode mudar a fonte, negrito, sublinhado. Podemos colocar um anexo, muito importante isso, né? Porque aqui, né, Gabi, ali no atendimento, a gente às vezes quer mandar um print para um cliente, um vídeo, uma instrução que o cliente pediu. Então, a gente pode colocar o anexo aqui. Posso configurar também a assinatura, tá, pessoal? Então, vamos lá. Enviei. Então, vejam, pessoal, que aqui já foi, tá? Então, quando esse cliente que eu configurei ali, né, que vai ir para o teste, lá no teste Cellflux ele já recebeu esse e-mail aqui. Uma pergunta que veio de um cliente: ah, Fran, eu estou vinculando esse cliente com esse e-mail e esse número de telefone, ele vai receber no celular? Não, tá, pessoal? Essa tratativa, lembrando que é por e-mail. A ideia é até futuramente, de repente, a gente ter uma integração, né, Gabi? Ah, encaminhar a mensagem pelo WhatsApp também, mas é uma possibilidade futura que a gente está verificando ainda, tá, E pessoal? que legal, né? Fica igual se fosse um bate-papo ali, É um né? bate-papo por e-mail. Aham. Show, muito bacana. E aqui, pessoal, a gente tem como alterar o status do ticket. Ele está, ó, ele está como novo, eu criei ele novo lá para esse cliente, e aqui mesmo eu posso alterar, ou eu posso vir aqui editar. Só que lembrando que não vai alterar lá no cliente, como ele está aberto aqui, né? Já, O Gabi, ele cliente vai já alterar. recebeu. Isso aí. A gente já recebeu, vai alterar só para nós. Show. Muito importante, pessoal, para quem trabalha, né, com atendimento, a gente tem aqui a opção de mensagem e comentário interno. Então, vamos supor que eu tenho, que nem o exemplo que eu dei para vocês, equipes que vão trabalhar nesse atendimento, né, Gabi? E eu quero deixar uma mensagem interna, abrir esse ticket lá para Ana, lá do comercial, e eu quero deixar uma mensagem interna aqui para Ana, ó. Ana, bem na prática, este cliente tem uma negociação específica. E aqui, né, pessoal, eu vou tratar com a Ana. Quando eu coloco comentário interno, gente, ele fica só para mim e para Ana, tá? Bem importante Legal. isso.
para eu que estou abrindo esse ticket para Ana. Então, o cliente ele não recebe essa interação. Se eu quero vir aqui colocar como mensagem, sempre reforçando, que nem no e-mail ele vai receber. Posso vir aqui e excluir, posso vir aqui e editar. Digitar. Só não consegue excluir o que tu enviou só. Isso aí. Mas aqui, Gabi, como é um interno, eu posso, tá? Sim, 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 sim. Daí porque fica só para nós mesmo, Fica né? só Só pra nós. pro time conseguir se organizar certinho. Isso aí. Então, aqui, pessoal, ele só traz um demonstrativo em tela do que se trata, né? O departamento que tá e o status desse ticket. Ah, Fran, e se a Ana te responder? Para onde que ele vai, né? Então, pessoal, como ele foi aberto lá na negociação do plano, ele já tá lá com a Ana. Quando a Ana responder, ele vai vir para cá como pendente. Como é a nossa base de teste, pessoal, a gente pode combinar um outro momento, de repente até, né, Gabi, dos treinamentos ao vivo, a gente Sim, fazer, né, colocar mostrar para a galera ali simultâneo, enviando e recebendo e-mail. Mas nesse aqui, como a gente está só fazendo um teste, né? um review. Quando a Ana responder, pessoal, ele vai vir para cá, porque ele está pendente de uma interação nossa. E quando o cliente responder também fica como pendente. Uhum, isso Uhum. aí. E lembrando, né, pessoal, bah, eu tô lá no meio da interação com a Ana, eu posso vir aqui e alterar o status do ticket. Até mostrando aqui pro Cido antes, que foi uma pergunta bem rapidinha, tá, Cido? Ó, aqui dentro da IA, agora, essa aqui não tem, deixa eu pegar uma IA que tenha um agente. Acho que como essa aqui é um teste, vamos ver se a gente, ó. Essa coisa aqui embaixo. Ó, aqui, Cido, a gente pode colocar, ó, ticket suporte. Então, aqui dentro do robô lá da IA, do atendimento lá do Cido, ele pode colocar para ela ter a funcionalidade de abrir ticket através daquele atendimento. E também já respondendo a dúvida do Cido antes, né, Cido? Aqui tem a questão das consultas das APIs, ó, que é as integrações que a gente pode fazer lá para ti, e a IA fazer essas consultas e trazer no atendimento ali dos teus clientes, tá? Gente, para quem não usa IA, tá perdendo muita coisa. A IA V3 tá assim, ó, completíssima. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida até agora? Né? Ou quer reforçar algum comentário? Tem, né, quer abrir o microfone aí para conversar com a gente um pouquinho? O que que vocês acharam aí dos tickets? Conta pra gente aqui nos comentários. Quem que vai começar? Quem quer um treinamento aí para começar a utilizar os tickets? Lembrando, tá, pessoal, que a gente está aqui à disposição, a gente está criando um material, como os tickets são novos aqui para nós, e que nem eu falei para vocês, estavam em fase de testes, a gente está criando um material bem legal, nós vamos fazer, né, Gabi, a gravação dos vídeos, dos tutoriais ali, né, que hoje a gente tem o nosso EAD, vamos ter treinamento ao vivo, que a gente tem semanal ali também para trazer na prática essa troca de e-mails, para ficar mais claro aí na prática para vocês, né, que mostra de uma forma mais realista ali o que que é os tickets na prática. Mas basicamente, né, pessoal, é o atendimento por e-mail que a gente vai alterando os status ali. Com um SLA maior, que hoje às vezes o WhatsApp na correria, né, não nos proporciona essa comodidade. E os tickets eles vieram para nos ajudar. Sim, sim. Já temos um feedback aí, Gabi? Ali, ó, a Patrícia, ó, muito bacana, pessoal, muito útil, fácil de configurar, irá facilitar a organização de muitas empresas. Isso aí, parte Verdade. verdade. Como a gente diz, né, vamos aproveitar também para conhecer um pouquinho da IA. Imagina ali, né, ela faz o primeiro atendimento do cliente, já entende que é uma situação mais complexa e que precisa de uma análise, né, mais completa do time, já cai direto ali para o departamento e o pessoal já tem esse prazo de SLA um pouquinho mais longo para conseguir analisar de forma mais completa e dar um retorno totalmente mais assertivo para o cliente também. Verdade. E a IA, né, pessoal? Não querendo falar dos call centers aqui que a gente tem o nosso suporte, a IA, pessoal, ela otimiza a mão de obra, né, Gabi? Vamos Sim, supor, assim, um atendimento que a gente também tem aqui um case de sucesso dos nossos clientes, uma farmácia de manipulação, né? Cliente, até para vocês saberem a complexidade que ela vai, né, gente? Cliente mandou uma receita, Gabi, e precisa de um orçamento de um medicamento. Se a gente colocou lá nos os produtos dela produtos. a foto, por exemplo, um exemplo desse orçamento que precisa de um medicamento manipulado, a gente já tem case que a IA foi lá, leu essa receita e já trouxe o orçamento, pessoal. Então, a IA é o quê? É algo que a gente precisa programar ela para trabalhar ao nosso favor. Então, como a gente atende muitos nichos diferentes, a gente tem, assim, muitos exemplos para trazer para vocês que a IA, ela substitui, sim, a mão humana em muitos casos, né? E além de substituir, Gabi, ela otimiza, né? Sim. Vamos trazer um exemplo aí dessa farmácia. Imagina,
Às vezes 2, 3, 5 pessoas ali só para responder o WhatsApp, pegar aquela foto, calcular o valor ali daquele medicamento Produto por através produto, produto, procurar. miligramas, e a IA, se a gente colocar tudo no prompt dela lá e no cadastro dos produtos, lá no feed de produtos, ela faz isso, gente, de forma automatizada. Então, dá tempo lá para o gestor da farmácia pensar nas estratégias, nos negócios, melhorias para o time, né? Então, era para falar do atendimento omnichannel, mas a IA também não deixa de ser uma atendente ali para Ela nós, faz né? cálculo também? Ela faz cálculo. Nós temos case de clientes de e-commerce, né, que ela vende os produtos para o cliente e esse cliente nosso ele trabalha com quadros, né? Então, se o Henrique não está aqui, um abraço para o Henrique. O Henrique ele tem um e-commerce de quadros que ele trouxe para nós que o cliente diz assim: ah, eu tenho a medida tal. Ela vai Sim. lá, faz o cálculo, pessoal, e traz qual o melhor quadro dentro das medidas que o cliente trouxe. Colocou no produto, né? Colocou no Então, por isso produto. que é deixar todos os produtos também especificado, né? Todos os detalhes ali, porque ela vai trabalhar. E o mais legal também, né, Fran? Ah, o meu atendimento do suporte, né? Hoje só é durante o horário comercial. Deixa a IA trabalhar, nem que ela vai abrindo o ticket. De manhã cedo chega. De manhã cedo chega ali o atendente, já tem ali aquelas pendências e a fila fica ativa também. Esse exemplo do Gabriel, né, pessoal, é o melhor exemplo que a gente pode trazer da IA e dos tickets, né? A junção ali que o Cido trouxe de dúvida antes. Porque hoje a gente tem um expediente das 8 às 6. Aqui na Cellflux, Sim. um exemplo. E a gente tem o nosso plantonista ali até às 8. Mas pode acontecer de alguém tirar alguma dúvida, precisar de alguma coisa depois desse horário, né? Então, tem a IA que vai ter ali a disponibilidade e ela também vai começar a abrir o ticket, ó. Cliente lá entrou na fila, precisa ver uma questão urgente amanhã, já tem um ticket aqui que a equipe já chega de manhã, vai pegar esse ticket e já vai continuar essa tratativa com esse cliente, sendo ela qual for. Legal. Não, isso é extremamente importante, né? Porque já fica tudo organizado É. ali. E a gente não perde cliente, não perde atendimento, né? Não deixa o cliente na mão. Até reforçando rapidinho, Gabi, com o pessoal, os nossos tipos de ajuda que a gente tem hoje, né, gente? A gente tem o nosso blog lá, né, Gabi, que tá com bastante conteúdo. Toda semana a gente cria tutoriais novos, pessoal, das funcionalidades que a gente tem no sistema. Então a gente está enchendo lá de conteúdos para ajudar vocês. Vamos dar um exemplo aí, né, Gabi? Que a gente tem de clientes que recebem um funcionário novo. Às vezes o funcionário não tem tempo durante o dia para assistir os treinamentos, né? Tem o blog, que ele pode dar uma olhadinha ali num tempo vago, no intervalo, final de semana. Tem o nosso Academy, que tem vídeos, né, bem completos das Tudo. funcionalidades EAD, que está sendo EAD, que está atualizado. sendo atualizado. Inclusive sobre integrações, tá, Cido? Tem um material novinho ali que foi que mês passado Eu lançado, tudo acho. certinho. Uhum. Tudo certinho. O YouTube também, gente, tá? Tem muita coisa no YouTube, então acessem o nosso canal ali, sigam ele, aproveitem bastante aqueles conteúdo que tem lá. A gente também tá sempre atualizando ele quando possível. Também toda semana a gente tem treinamento ao vivo, né? Com temas que eles vão mudando recorrentemente. Então vocês só se inscrevem ali certinho nos treinamentos e vocês entram numa sala e o pessoal vai estar ali. Hoje, até para reforçar para vocês, né? Os treinamentos eles não são muito bem explorados, então aproveitem bastante, porque sempre tem alguém ali, né, na espera de vocês, então aproveitem, entre, tirem as dúvidas de vocês, isso é super importante para nós e também para vocês. Verdade. Conhecimento, né, pessoal? Conhecimento da ferramenta não tem, às vezes, a gente ter uma Ferrari ali e não saber dirigir. Isso aí. Gente, alguém aí com alguma dúvida sobre os tickets? Todo mundo já sabe configurar, já vai sair usando? Alguma outra questão, algum comentário, algum feedback? Ali a Bárbara, ó. Pensando em garantir a melhor experiência para os clientes com o Omnichannel, como podemos auxiliar a equipe de atendimento na conciliação entre o dinamismo do WhatsApp e a gestão estruturada de tickets? Ó, ótima pergunta da Bárbara, né, pessoal? Ela quer saber o quê? Como que ela pode ter essa dinâmica entre o Uhum. atendimento do WhatsApp e dos tickets? Que é isso que a gente vem falando ali desde o início, né, Sim, Gabi? O WhatsApp, né, pessoal, é aquela resposta rápida, né? E os tickets é aquele SLA um pouquinho maior. Então, a gente pode dividir, pessoal, por um exemplo, por departamentos, quem que a gente vai atender por ticket, que não é uma resposta tão urgente, né, Gabi? Por claro. exemplo, comercial, né? A gente pode estabelecer que o setor comercial vai tratar negociação só por ticket, né? Ah, suporte precisa do atendimento humanizado, mas também pode ter tratativas ali através dos tickets, né? Então, dentro das empresas, né, a gente pode juntos estabelecer qual canal fica melhor ali dinamicamente para ser respondido, tanto pelo WhatsApp quanto pelos Pode fazer tickets. segmentação de clientes também, né? Usar a segmentação, que é uma nova funcionalidade que ajuda muito no dia a dia, né? A gente qualificar aquele lead ali para nossa estrutura também. E também, como a gente disse, né, a questão do retorno, né? Olha,
Posso te atender via WhatsApp e dizer, olha, essa situação precisa ser analisada e daí eu te dar um retorno daqui 2 dias, mas vai ser via e-mail. Então fica de olho em tua caixa de entrada lá, que daqui um pouquinho a gente vai dar um retorno para ti. Aí já fica também ali na organização de um ticket pendente, no qual a gente precisa estar analisando mais a fundo, porque muitas vezes, principalmente aqui na Cellflux, a gente precisa, né, passar para o time de N2, ou a gente precisa pegar ali um auxílio de desenvolvimento para conseguir entender alguma situação, e aí já tem os tickets ali para auxiliar nessa parte também. Boa. Isso aí. Isso aí, gente. Alguém mais com alguma dúvida? Alguma situação queira compartilhar com a gente? Alguém que queira abrir o microfone para falar alguma coisa? Levantar a mãozinha. 10 minutinhos aí. Ó, então, assim, ó, eu vou Rapidinho aí, sim. aproveitar, como vocês muito bem disseram, aproveitar, eu vou aproveitar. É, o que que acontece? A dúvida que tem aqui na empresa é, se a gente usar a IA, hoje a gente está utilizando uma inteligência artificial, como eu comentei, com o ChatGPT, mas definitivamente, sim, vocês estão no luz à frente, né, do que vocês entregam, né? Eu acabei voltando a olhar para o Cellflux para atender um cliente, como eu já mencionei. Aí, a dúvida que eu tenho, usando a inteligência artificial aqui, e usando a inteligência artificial lá no chat GPT, o preço é muito diferente, porque eu acho que pela facilidade é normal que tenha um over, eu imagino que deve ter, até por conta de fazer isso, né? Uhum. Mas mas a distância é muito grande, assim, né? Ali da questão de custo, né? Essa é uma dúvida. Uma outra dúvida por exemplo, se a gente tiver desafio com automações, por exemplo, como eu sou uma agência, a ideia é a gente levar, tentar tombar todos os clientes para cá e agregar valor, por exemplo, em agente de atendimento e tudo mais, e de repente aqui com o Cellflux, né? E dependendo do desafio de automação, a gente consegue o suporte de vocês, até que nível que a gente consegue demandar o suporte aí para esses agentes de automação, que eventualmente Uhum. exija capturar um conteúdo de alguma API, eventualmente abrir uma tarefa no, sei lá, no software de tarefa da equipe, coisas assim. Uhum. Deixa eu só ajustar minha tela aqui. Melhorou aí, Gabi? Tem que botar share. Foi? Eu Carregando estou aqui. vendo uma tela do Zoom aqui. Aham, a gente está ajustando aqui. Acho que eu vou ter que parar de compartilhar e voltar. Não, isso. Show. Show. Agora deu certo. Bastidores, né, gente? Reais. Ao Ao vivo. vivo. Bom, vou tirar aqui para poder responder, tá, Cido? Mas pode dar um sinalzinho ali que eu volto a te ouvir. Bom, pessoal, a dúvida do Cido primeiro nos valores ali das respostas da IA, né? Então, já te respondendo isso, né, Cido, depende muito do robô que tu vai utilizar, né? Nós temos vários robôs ali na nossa IA V3. O que que diferencia eles? Os valores e a agilidade. Tem alguns robôs que vão ser mais rápidos, mais inteligentes. Automaticamente esses têm um custo um pouquinho maior, né? Tem aquele robô que ele vai ser um pouquinho mais lento, vai ter o quê? Tipo um delayzinho ali de 1 minuto, 30 segundos entre uma resposta e outra, né? Mas ele também vai ser mais inteligente. Então tudo depende do robô que tu vai utilizar. Por exemplo, o Chat 4 Mini, se eu não me engano, não vou estar falando bobagem aqui, tá, pessoal? Mas se eu não me engano é o que a gente mais tem que está sendo utilizado ali na nossa plataforma, né? Então, tudo depende da estratégia do cliente. Se ele quer um atendimento mais rápido ali da IA, ele vai escolher o robô. Ali dentro da nossa configuração da IA, ele vai dizer exatamente ali, depois, se a gente vai entrar em contato contigo, te mostrar tudo certinho, né? A gente vai te mostrar que ele, quando tu troca de robô, automaticamente embaixo ele traz um mini resumo de que é cada valor de cada um ali, né? E o que gasta mais ou menos no prompt. Já respondendo o Cido ali sobre a interação via suporte, o que ele vai ter, né, Gabi? Porque até compartilhando com o Gabi, a primeira dúvida dele, Gabi, foi Hum, referente ao gasto do robô da IA ali, das sim. respostas, né? E a segunda dúvida dele foi sobre o suporte que a gente presta hoje, tá, Cido?
Então, a gente conta, tá, Cido, com suporte técnico. Então, a gente tem vários serviços aqui na Cellflux, tudo depende da estratégia do cliente. Então, por exemplo, né, pessoal, a gente tem um acelerador de vendas, que é um produto que ele faz o quê? Acelera as suas vendas, ele gera resultado mais rápido. Então, a gente tem uma equipe totalmente estratégica que vai fazer por ti. Tu vai trazer tudo que tu precisa, eu uso uma plataforma lá hoje e eu quero migrar para cá, se for o caso, né? Ou hoje eu quero mudar a minha estratégia e eu quero que vocês configurem por mim. A única coisa que o cliente tem de trabalho, que a gente diz, é as copies, né? Sim. O cliente vai nos trazer as copies. O resto, pessoal, a gente tem uma equipe que configura o teu funil totalmente estratégico conforme o resultado que tu queres ter, tá, Cito? Esse é um dos produtos que a gente tem. E reforçando, né? Por que que a gente fala tanto das COPs, né, pessoal? Porque a empresa vai ser tua, né? Então precisa ter a tua linguagem, né? Senão a gente vai fazer com a linguagem Self-Flux. E aí pode ser que o teu cliente fique meio assim, ué, né? Daquela mensagem tá chegando. Então é muito importante, né, que vocês também compartilhem isso com a gente, né? Mas o acelerador de vendas é ótimo. Falar teu objetivo ali, o pessoal deixa tudo prontinho É. pra ti. Mais um serviço que a gente tem aqui também é o Sales Ops, né, pessoal? O Sales Ops é um serviço totalmente estratégico que a gente tem. Ele é para gerar dados, relatórios, números. Ele vai te dar uma visão ali, ele vai olhar a tua plataforma, o teu negócio que tu tem hoje, a tua estratégia, basicamente falando, né? E ele vai trazer a visão estratégica daqui da Cellflux, que a gente tem dos nossos especialistas, e vai te trazer ali no final ali do período que vocês organizarem dados, números, ó, aqui que a gente precisa mexer melhor na estratégia de atendimento, por exemplo, e aqui ele vai gerar números do Uhum. quanto esse serviço está sendo assertivo. Mas a gente tem em todos os planos hoje da Flux, pessoal, tem o suporte técnico. Que o suporte técnico, o Cido vai ali tirar uma dúvida. Bah, pessoal, conseguem olhar ali para mim por que que a minha automação, de repente, o e-mail não está indo, né? A minha entregabilidade está com um percentual um pouquinho mais baixo essa semana. Então, a gente tem sido esse time técnico que vai trazer esse olhar ali para ti, que está incluso dentro dos planos, né, Gabi? Hoje eu acho que a Cellflux é uma das pouquíssimas ferramentas no mercado que tem isso, né? Que todo o plano ali Tem tem suporte. suporte, né? Claro que dependendo hoje do plano que o cliente tem, aqui a gente tem os gerentes de carteira do CS que Uhum. fazem também trabalhos mais estratégicos, acompanhamentos mais próximos, mas o nosso suporte ele tá ali, né? Das 8 até as 6, de segunda a sexta, a gente também trabalha com o plantonista no final de semana e depois das 6, né, Cido, para nunca deixar o nosso cliente na mão. E ele também, Cido, é para aquele probleminha, às vezes que tá dando aquele probleminha técnico, por exemplo, um e-mail, um pixel, né, Gabi, que a gente vê diariamente, mas também, Cido, é para aquela visão estratégica. A gente recebe muito diariamente, né, Gabi? Vocês conseguem dar uma olhada no meu funil ou no meu fluxo? Se tá tudo Ver como é que tá certo? certo. Vou fazer o lançamento, quero ver se tá tudo de O acordo. lançamento, né, Gabi, é o que mais prevalece. Tem um lançamento, ou que nem a gente teve essa semana um cliente que montou um funil no Perpétuo, que ele vai trabalhar só no Uhum. Perpétuo, porque a gente engloba, pessoal, todas as estratégias. Conseguem conferir para mim para ver se está certo? Com certeza, né? Porque aqui, pessoal, a gente leva muito isso para o lado da parceria. A gente é parceiro. Nosso cliente tendo resultado, nosso objetivo maior foi alcançado. Então, Cido, tô com o teu número aqui anotadinho que tu mandou ali na Peguei caixinha, aqui. né? Então, no final aqui da reunião, a gente já vai fazer um contato ali para a gente agendar, de repente, uma conversa, entender a tua estratégia, né? Entender qual o teu foco atualmente de cliente, e aí a gente montar um plano de ação para a gente juntos aí. Eu acho que tu comentou que tu já utilizou a Cellflux, né? E aí agora, de repente, quer voltar a utilizar, ou de repente expandir os teus negócios com a IA, com os tickets, com as automações, com as integrações que tem gerado aí, né? Melhores resultados para os nossos clientes. Então, a gente tem tudo aqui dentro de casa, né? Que nem a gente diz, é uma Ferrari. Basta a gente capacitar ali o nosso motorista. Isso aí. Não sei também se. Sens- Pode Show. falar. Sensacional. Peraí, Cido, deixa eu colocar aqui. Estou ansioso pela conversa e, se pudesse, na sequência, já vou agradecer. Se não podendo, a gente agenda, não tem problema Aham, nenhum. tá, Tem algumas outras dúvidas, mas não quero monopolizar a reunião, a gente fala na conversa. combinado. Então, a gente já tem aí uma conversa aí com o Cido, tá, pessoal? Os nossos canais ali de atendimento, eles estão sempre abertos para vocês solicitarem reuniões também. A gente tem um time de CS aqui também, que pode estar organizando conforme a agenda, a disponibilidade das agendas, isso com vocês também. Que nem eu falei antes ali, o nosso suporte técnico, a gente também tem, pessoal, um serviço ali de hora técnica, né, Gabi? Por que que a Sim. gente fez o serviço de hora técnica? Porque a hora técnica é para a gente auxiliar o cliente. Então, a gente tem um time ali que ele fica à disposição, né, para fazer essa agenda com o cliente, se ir configurando simultaneamente contigo, né, Fran, preciso ativar, né, a dor de maioria de quem trabalha com WhatsApp, né, Gabi? API oficial.
A Sim. API oficial, às vezes, pode ser um bichinho de 7 cabeças, porque tem que mexer na BM, né? Tem algumas configurações, às vezes, lá no Facebook que são complexas. A gente tem especialistas aqui no nosso time que consegue agilizar isso para vocês. A gente teve casos ali que o nosso especialista ativou a API oficial em 20 minutos, né? Então, isso é um serviço que é um diferencial para os nossos clientes, tá, Cido? Então, na sequência, a gente já vai te chamar e vai conversar ali conforme a E disponibilidade uma das sugestão, agendas. né, falando um pouquinho sobre a API, né? Invistam na API oficial, tá, pessoal? É um investimento, É né, um Gabi? investimento, é. Pode ser que saia um pouquinho ali, né? Vocês vão ter um gasto a mais, mas também não é algo estrondoso para vocês. Por quê, né? Isso já traz a credibilidade da empresa de vocês, já traz também ali um pouco de estabilidade, né? Um pouco não, né? Uma total estabilidade, porque cada vez mais a meta vai ficar um pouquinho mais chatinha, né? Com a parte das APIs não oficiais. Então, procurem, pesquisem, nos chamem para saber um pouquinho mais, né? Porque isso é super importante para a evolução do projeto. E às vezes o cliente pensa, bah, mas eu nem quero saber de API oficial porque é um investimento muito alto. Não é, né, Gabi? Quando a gente vai ver na prática, dependendo da estratégia do cliente, que tem aquele o botãozinho lá de o cliente mandar, deseja iniciar assim, deseja saber mais. Se o cliente que está em saber mais, vocês não pagam, tá, gente? Vocês não pagam aquele que a gente chama ali do CTA ali do tráfego ali. me fugiu o nome da palavra agora, mas não tem problema. Mas não é pago essa janela de comunicação ali, tá, pessoal? Esse chamado que vocês vão responder, que vocês mandam para o cliente responder, ainda não é pago. Então, tudo isso a gente veio aqui para desburocratizar e desmistificar. Ah, eu não vou querer usar a API porque é um gasto enorme. Não, bem pelo contrário, que nem o Gabi falou. A API ela traz credibilidade e segurança para a Segurança. operação de quem manda o WhatsApp. Imagina que bonito. É muito mais seguro ali quando alguém me manda uma mensagem ter aquele selo de verificado. É, Dali já tem. Ainda mais hoje, né, pessoal, com todo esse mundo de golpes que tem e tudo mais. Então a API oficial traz realmente essa segurança que a Fran disse. isso aí. Mas, no mais, pessoal, nosso horário aqui tá chegando no fim. Já é 13h30. Passou muito rápido, né, Fran? Muito rápido A mesmo. gente se prepara tanto para vir na live, passa tão rapidinho, mas foi muito bom a gente trazer esse tema para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante, né? Os tickets realmente, né, é um lançamento agora que a gente tem, a gente ainda tá criando material, mas vocês viram que é super fácil de configurar, super prático também, e tenho certeza que vai fazer total sentido para vocês colocar isso na operação de vocês, tanto ali para o suporte do plantão, quanto também para vocês dar retorno para os clientes de vocês. Então, aproveitem essa funcionalidade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tem o nosso suporte técnico para estar auxiliando vocês aí no dia a dia. Isso aí, pessoal. Eu tô sempre ali junto com o time, né? Pode acontecer de alguém já ter conseguido falar comigo ali através dos canais ali de atendimento, né? Volte e meia ali, eu tô ali junto com o pessoal. Deixo o meu contato ali à disposição. Se quiserem entrar ali na fila de atendimento, pedir para falar comigo, né? Eu total à disposição, ajudar no que for necessário. Porque o objetivo é comum, né, Gabi? Gerar Sim. resultados dos nossos clientes é o nosso maior objetivo e a gente está aqui para isso. Muito obrigada pelo Cido aí, a participação, muito legal. A gente vai estar chamando o Cido na sequência. Obrigada a cada um que disponibilizou um tempinho aí para trabalhar hoje aqui conosco sobre os tickets. E nem a gente falou, né, Gabi? A gente vai estar investindo ali em treinamentos para o pessoal Sim. na sequência e vocês podem solicitar ali as ajudas que a gente está sempre à disposição. Então tá, pessoal, certinho, um abraço. Até semana que vem, a gente tem uma próxima live. E se vocês tiverem sugestão de tema, tá? Vocês podem colocar ali no meu WhatsApp mesmo, ali da comunidade, que pode ter certeza que eu vou estar organizando para vocês, tá bom? Então tá, gente. Tchau, Certinho, tchau. Um gente, um abraço. abraço. Boas vendas aí. Sucesso para todo mundo.